Eu quero confessar para vocês que essa é uma área que eu luto há 40 anos que eu sou pastor. É tirar tempo para você meditar. Eu fico, né? Eu todo dia abro minha Bíblia, a primeira coisa que eu faço quando acordo, né? Vou gastar um tempo com Deus, né? Lendo a Bíblia. Eu estou num programa de leitura anual da Bíblia já há alguns anos, então leio aquela parte do dia, tenho a minha lista de oração, e aí eu paro para meditar, mas eu não consigo passar um minuto aí, ó o celular de lado aí, me chamando, né? Então eu boto no modo silencioso, tal, esqueço ali, mas eu estou aqui e, de repente, não é? A chamada do celular, a tentação, não é? Vem aquilo ali. É difícil você se concentrar, mas é isso que essa orientação, meditar na palavra de Deus, é você pegar aquilo que você leu. Já viu uma vaca como é que ela come? Ela come, bota o capim, mastiga, engole, depois volta e ela remoe aquilo ali, não é? Remoe e come de novo. Saboreia a segunda vez. Eu sei que gostei disso aí, não é? Mas biblicamente falando é isso mesmo. Você leu, você pensou naquilo, engole aquilo, absorve aquilo, remoe, pensa quais são as implicações, o que é que isso significa para mim. Então o pastor deveria gastar tempo para meditar na palavra de Deus. Isso faz parte de cuidar dele, porque ele precisa disso. Eu preciso confessar, né, eu já confessei até em público, né, recentemente eu fiz uma postagem lá no Facebook, dizendo a minha oração a Deus quando eu vou para um culto e que eu não sou o pregador. Eu estou sentado lá e eu digo: Deus, eu quero escutar o sermão sem ficar fazendo análise de sermão. Eu quero ser abençoado. Quando o irmãozinho estiver orando, eu não quero ficar criticando a teologia da oração do irmão, né? Eu não quero. Quando o pessoal estiver cantando, eu não quero ficar analisando a letra do hino, né? E dizer assim: esse hino tem uma heresia aqui, né? É claro que tem determinados louvores aí que tem que analisar mesmo, né? Mas, entende, é difícil para o pastor ser ministrado, porque ele passa a vida toda dele ministrando. Então, na hora que ele senta para ser ministrado, ele tem que pedir muita graça a Deus para desligar a chavinha, pastor, clique, off, né? É só membro da igreja. É muito difícil, mas faz parte, tem que ser, porque nós precisamos ser ministrados pelos outros. Nós somos como qualquer um, precisamos disso aí. Então, a ideia de meditar, tirar tempo, né, para você crescer espiritualmente, ser abençoado por outros, ler livros devocionais escritos por outros, escutar sermão de outro pastor. Às vezes, meu Deus, que martírio, mas outras vezes não é uma bênção maravilhosa. A gente é muito edificado e a gente deveria fazer isso aí. É o que Timóteo devia fazer, meditar essas coisas, não é? E por último, a última instrução está no verso 16, extraordinária. Calvino disse, cuidando desse texto aqui, examinando esse texto, que esses são os 2 deveres de cada pastor. Verso 16: cuide de você mesmo, primeiro dever, e cuide da doutrina, segundo dever. Se nós fizermos só isso aqui, as chances de que o nosso ministério será abençoado são muito grandes. Cuidar de si mesmo significa isso que Paulo já falou: cuidar de sua própria condição espiritual, da sua fé, da sua santidade, da sua vida de piedade, de oração, de coerência, cuidar da sua família, dos seus filhos, das suas devoções. O pastor tem que cuidar de si, porque senão ele não tem como fazer a segunda parte, cuidar da doutrina. Não somente de estudar a sã doutrina, absorver a sã doutrina, mas de expor a sã doutrina. Ele não pode fazer isso se o coração está seco, se o coração está desmotivado, se o coração está sem amor a Deus e não tem os motivos corretos. Então, ele tem que cuidar de si, do estado do seu coração e cuidar da sua pregação. O que é que ele está expondo, o que é que ele está ensinando aqui aos seus ouvintes, não é? O resultado disso aqui, olha só, veja só, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com quem a gente coloca no ministério pastoral. Olha o que Paulo diz a Timóteo: continue nesses deveres, cuidar de você e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará, aqui é salvação eterna, não é? Você salvará tanto a si mesmo como as que o ouvem. Quer dizer que eu sou instrumento de Deus para a salvação daqueles que me ouvem. Só de pensar nisso deveria dar temor e tremor, vontade de fechar isso aqui, botar o rabo entre as pernas e ir embora por aquela porta e dizer: Deus, quem é digno disso?
quem está à altura desse chamado. E através da minha pregação, do meu ministério da palavra, pessoas se salvam. Eu não somente me salvo, porque eu estou na verdade do Evangelho, mas eu salvo outras pessoas. É claro que quando a Bíblia diz, quando Paulo está dizendo aqui que Timóteo vai salvar outros, é muito frequente na Bíblia essa linguagem, não é, de atribuir ao instrumento humano aquilo que é de Deus. Quem salva é Deus através da pregação, mas é a linguagem bíblica atribuir ao instrumento aquilo que é feito pelo agente, não é, Deus. Então é muito comum, por exemplo, no final de Tiago, o final da carta de Tiago, quem converteu o pecador dos seus maus caminhos, ganhou uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Ninguém converte outro, quem converte é Deus, mas só que Deus para isso vai usar pessoas. Então às vezes é atribuído à pessoa aquilo que na verdade é obra de Deus, e é o que está acontecendo aqui. Se você fizer ou desenvolver o seu ministério corretamente, Timóteo, você vai salvar os seus ouvintes, e é isso que nos motiva, e é por isso que nós queremos que no ministério pastoral estejam pessoas que Deus possa usar para converter, chamar, transformar, abençoar, consolar, instruir nas coisas de Deus. E é isso que Paulo quer de Timóteo. Queridos, eu termino aqui com algumas explicações, com alguma aplicação. A primeira delas ao nosso licenciado Cosmo. Que essa palavra esteja no seu coração, meu irmão. Que você a receba nessa noite, na noite da sua licenciatura, como sendo palavra de Deus para você. Medite nela, reflita no que foi dito e que Deus continue a abençoar a sua vida. E que você seja, como Timóteo, um instrumento na salvação de muitas pessoas. Também uma palavra para os meus colegas pastores que estão aqui nessa noite. Meus irmãos, que missão, que desafio nos é dado. Isso deveria fazer com que nós nos colocássemos diante de Deus com muito mais frequência, em oração, quebrantamento, confissão de pecados, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, fazendo a oração de Davi, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, Senhor, nem por minha causa sofram vexame os que confiam em Ti, Senhor dos Exércitos. Essa deveria ser a nossa oração, além de uma vida de dedicação ao ministério. Talvez haja aqui nessa noite jovens que estão pensando em um dia ser pastor, ser pregador do Evangelho e estão na dúvida sobre se é isso mesmo que Deus está querendo para eles, enfim. Eu quero deixar aqui muito claro para vocês, eu espero ter deixado muito claro para vocês o que é que um pastor faz e como é que ele deve viver, porque é essa a instrução que Paulo está dando aqui. E veja se é isso mesmo que você deseja, veja se é isso que está no seu coração, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. A única coisa que o pastor tem é o nome dele. Qualquer outra profissão, o sujeito pode ser um médico, um canalha, mas se ele é um bom cirurgião, está lotado o consultório dele, tem fila de gente para ser operado com ele, mesmo que ele seja um canalha, um mentiroso, um hipócrita, imoral, adúltero, mas o pastor só tem o nome dele. Se ele não for íntegro e não for conhecido por isso, ele não pode exercer o seu ministério. Então pense bem quando você está escolhendo, né? Se você quer ser pastor, se você quer ser médico, você quer ser um escritor, você quer ser qualquer outra coisa, lembre que essa decisão ela exige um compromisso não somente profissional, mas de vida, de entrega completa e total. E por último, aos membros da igreja, eu espero que eu tenha convencido você nessa noite o porquê nós sempre pedimos orações, não é? Quando você medita sobre o peso que é colocado sobre o ministro da palavra de Deus, ministro do Evangelho, você entende por que nós pedimos sempre, orem por nós. Porque a luta é grande, o desafio é grande. E nós um dia, como está escrito lá em Tiago, capítulo 3, os mestres haverão de receber um juízo mais severo da palavra de Deus. E nós tememos e trememos diante disso. Por isso nós precisamos das orações de vocês, precisamos do apoio de vocês, precisamos do carinho de vocês, da compreensão de vocês, por conta da luta, da intensidade da demanda que é feita sobre nós e da responsabilidade que recai sobre nós.